A Taurus, tradicional fabricante de armas com sede na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, apresentou durante a LAD 2025 o TAS, um drone equipado com um rifle T4, também produzido pela empresa e destinado ao uso policial e militar. E segundo a imprensa, se trata do primeiro drone desse tipo no mundo. Além dela, outras empresas brasileiras também apresentaram soluções de drones nacionais, como a Nest Design Aerospace, que apresentou o ATD-150, amplamente divulgado como sendo o primeiro drone a jato 100% nacional. E com toda certeza, é sempre muito bom ver empresas brasileiras desenvolvendo tecnologia, afinal de contas, vivemos em um país que praticamente inviabiliza a inovação, enquanto paradoxalmente torna cada vez mais difícil o acesso a tecnologias importadas. E eu não sei pra você, mas pelo menos pra mim, esse tipo de anúncio aí sempre levanta algumas questões. Por exemplo, quanto será que esses drones aí têm de fato de tecnologia nacional e, será que isso tem alguma importância? Ou então, será que esse argumento de pioneirismo, o primeiro drone desse tipo ou daquele tipo, ainda traz algum tipo de relevância, ou será que de tão usado ele já acabou perdendo sentido? E sobre ser capaz de fazer um drone, será que isso ainda é sinônimo de vanguarda tecnológica? E a resposta para todas essas perguntas aí é sim e não. E é justamente para lançar algumas ideias sobre esse assunto que eu preparei esse vídeo de hoje. Falar que brasileiro é um povo criativo seria chover no molhado. São tantas as provas disso que esse dom já tem nome há muitos anos, o famoso jeitinho brasileiro. E apesar de ter se tornado sinônimo de malandragem, a verdade é que, em doses moderadas, essa criatividade se tornou indispensável e eu diria que até mesmo inevitável, já que para lidar com a incrível quantidade de barreiras impostas pelas nossas leis, a única maneira de empreender e inovar por aqui é sendo criativo. E o que não falta pra gente ser criativo é motivação, começando pelo excesso de burocracia. E só para citar dois exemplos rápidos, talvez vocês já saibam disso, mas aqui no Brasil o simples registro de uma marca no INPI pode levar até 15 meses, o que pode até ser considerado rápido se a gente levar em conta que para obter uma patente é preciso esperar entre 7 e 10 anos, dependendo da área tecnológica. Além disso, quem ousa empreender e inovar no Brasil precisa lidar com a pouca previsibilidade, ou seja, as regras mudam com frequência conforme a visão e as necessidades do governo vigente, gerando insegurança jurídica e afastando investidores, e isso sem contar com a política tributária onerosa e excessivamente complexa. E um dos reflexos dessa deficiência é que muitas vezes, quando lemos uma notícia de que uma determinada empresa brasileira desenvolveu uma tecnologia pioneira, automaticamente a gente já se pergunta, o quanto daquela tecnologia é de fato desenvolvida aqui. Eu já vou falar mais sobre isso, só antes eu queria passar para vocês alguns detalhes sobre esses dois drones aí que eu citei no início do vídeo. Pessoal, antes de continuar, só dando 3 recadinhos que todo mundo já sabe, mas não custa lembrar. Se tu tá pensando em comprar um drone DJI, não te esquece de dar uma olhadinha lá na Fly Pro, que é uma das autorizadas DJI mais tradicionais do Brasil, te dá todo o suporte na hora de escolher o teu drone e, ao contrário de algumas outras autorizadas, tem aquele pós-venda que você já sabe, que te trata como um rei. Mas, caso tu opte por comprar o teu drone fora, saiba que tu precisa homologar ele na Anatel e fazer os registros, e a gente faz esse trabalho. Se tu estiver precisando, é só apontar a câmera aqui pro QR Code, ou então clicar no linkzinho da descrição. Mas se tu tiver em dúvida sobre qual drone comprar, também tem salvação, é só entrar em contato através desse e-mail aqui e marcar uma horinha de consultoria comigo. A gente vai conversar ao vivo, trocar uma ideia para entender o que tu tá buscando, e aí eu te apresento as opções e te ajudo a escolher qual a melhor alternativa. Fechou, pessoal? Então, dados os recados, bora pro vídeo. Aliás, olha que coisa bem louca essa timeline, pensa na dificuldade que foi fazer esse vídeo hoje, então pelo menos deixa aquele likezinho. Tá bom? Vamos pro vídeo. O Taurus TAS, ou Soldado Tático Aéreo da sigla em inglês, é um quadricóptero de médio porte capaz de transportar diversos tipos de armamentos pesados, como submetralhadoras .50 e fuzis como o T4, e quando disponibilizado será de uso exclusivo das forças de segurança. Segundo a fabricante, a ideia é que ele possa substituir helicópteros em ações policiais, reduzindo o risco para as equipes de solo e também no caso de alvejamento e quedas. E além do armamento pesado, ele conta também com um sistema de câmera 4K estabilizada por um gimbal de 3 eixos, transmissão de imagem em tempo real, sensor de distância, mira laser, além de inteligência artificial para ajudar na identificação de alvos. E apesar de ter sido apresentado como uma solução tanto para uso militar quanto para uso policial, diversos especialistas já se pronunciaram afirmando que utilizar um equipamento desse tipo em ambiente urbano poderia trazer mais problemas do que soluções.
Já o ATD-150 é um drone de asa fixa desenvolvido para operar em missões de vigilância e ataque, podendo transportar armamentos de precisão, além de diversos tipos de sensores e câmeras. E apesar do panfleto de divulgação aí utilizar fontes que redefinem o significado da palavra negrito e impedem que algumas coisas sejam lidas, dá para pensar algumas coisas ali. Tecnicamente ele pesa 75 kg e é capaz de transportar até 15 kg de carga útil a velocidades de até 700 km por hora, além de ser capaz de voar em altitudes de até 20 mil pés. Só que ao contrário dos outros drones nacionais que já operam atualmente, utilizam motores ou elétricos ou então a explosão, ele inova ao utilizar um motor turbojato movido a querosene jet A1. E entre as suas características estão a possibilidade de realizar voos pré-programados, gerar trilha de fumaça, realizar manobras evasivas pré-programadas, voar de forma manual, semi-automática ou então automática, além, é claro, de operar ali diversos tipos de carga útil. Fora isso, segundo boa parte da mídia, o ATD-150 é fruto de tecnologia 100% nacional, o que equivaleria a dizer que toda a parte eletrônica e de software foram desenvolvidas aqui, o que por sua vez seria absurdamente caro. Algumas fontes, no entanto, optaram por outra abordagem e trataram ele como um produto totalmente projetado no Brasil, o que daí sim, né, abriria margem para que alguns componentes pudessem ser incluídos ali. Bom, pessoal, sinceramente eu não sei qual é que é o tipo de eletrônica embarcada nesse projeto e nem a origem dela, mas uma coisa muito legal que eu descobri é que o motor utilizado por ele, esse tal de TJ200, é de fato produzido aqui no Brasil, mais precisamente em Jacareí, pela Turbo Machine, e isso aí é uma coisa bem legal. De qualquer forma, pessoal, uma coisa interessante dizer é que mesmo que só o projeto fosse brasileiro, isso ainda assim seria um feito e tanto, já que ao contrário dos multirotores, que podem ser verdadeiros tijolos voadores, as aeronaves de asa fixa demandam intenso trabalho aerodinâmico para oferecer desempenho competitivo. E caso essa bela fuselagem aí tenha sido totalmente desenvolvida por eles, o que envolve trabalho em túnel de vento, modelos computacionais e manufatura de protótipos e materiais compostos, então parabéns aos responsáveis, só por conta disso aí vocês já são meus heróis. Até porque no final das contas, talvez essa parte aí seja até a parte mais difícil do trabalho, porque vamos combinar uma coisa. Pode parecer contraintuitivo dizer isso, mas a verdade é que a tecnologia necessária para fazer um drone voar é tão simples que há pelo menos 15 anos pessoas comuns constroem seus próprios drones em casa. E a receita é bem conhecida. Pega uma estrutura básica, também conhecida como frame, uma controladora de voo com seus respectivos sensores, alguns motores com seus respectivos controladores de velocidade, algumas hélices, um rádio, uma bateria, e só isso já é suficiente para fazer um drone decolar. Inclusive a isso a gente dá o nome de aeronave. Qualquer outra coisa que o drone carregue fora isso, como câmeras, sensores ou armas, são chamados de payload ou carga útil. Claro que dependendo do propósito do drone, os requisitos de aeronavegabilidade podem se tornar um verdadeiro inferno e obrigar o uso de diversos apetrechos, como sistemas redundantes, paraquedas balísticos e mais um monte de tranqueiras só para ele poder ser homologado e decolar. E é claro que esse é o caso de drones militares. Mas eu acho que ainda assim dá para vocês entenderem, né? O drone em si é uma coisa que só voa, gasta combustível e enche o saco das pessoas com barulho, igual uma moto de abobado. Quem dá de fato o propósito para ele é a carga útil, o que inclusive nos coloca diante de uma divisão bem clara. A tecnologia do drone e a tecnologia da carga útil são coisas bem diferentes. E eu prometo que a partir daqui as coisas vão começar a fazer um pouco mais de sentido para vocês. Apesar dos memes que circulam por aí, acredito que ninguém duvide da capacidade da Taurus de fazer armas, ou melhor, eu duvido que algum entusiasta de armas não sinta orgulho de ter uma empresa genuinamente nacional como a Taurus, entre as 4 maiores do mundo, competindo diretamente com marcas como Glock, Smith & Wesson ou então Sig Sauer. Então, como eles provavelmente manjam bem desse tipo de payload aí, vamos falar então do drone, que pelo menos disso eu entendo um pouco. Quando uma empresa decide desenvolver um drone com algum propósito específico, ela tem basicamente 2 opções. A primeira é utilizar uma plataforma de mercado, como por exemplo um drone da série Matrice da DJI, que já implementa praticamente todas as capacidades básicas de voo, pilotagem e segurança, além de disponibilizarem ferramentas que permitem a integração de payloads de terceiros. Já a segunda é desenvolver a própria plataforma do zero, seja in-house, que é quando a própria empresa decide montar uma equipe interna para esse propósito, ou então através de uma parceria com uma empresa especializada. No caso do TAS eu não tenho informação exata, mas segundo diversas fontes, a plataforma foi desenvolvida em parceria com uma fabricante brasileira de drones para agronegócio. E embora o nome dessa empresa não tenha sido divulgado, isso faz total sentido, já que um fuzil T4 sozinho pesa mais de 3 kg e isso deve ser só a menor parte do peso, já que não inclui os suportes, o gimbal, a munição e nem o sistema de câmeras. E carregar muitos quilos é uma das especialidades dos drones agrícolas, né, que andam lá com aqueles reservatórios cheios de defensivos, logo não seria tão difícil assim fazer a adaptação. Mas a verdade é que, por propósito desse vídeo, pouco importa se a gente está falando da Taurus ou de algum parceiro dela.
escala, porque apesar de eu não poder afirmar com 100% de certeza que não existem componentes para drones made in Brasil, pelo menos não a maioria dos componentes, a verdade é que no caso das controladoras de voo, por exemplo, a imensa maioria dos drones nacionais, seja para agronegócio, para geotecnologias, inspeções técnicas ou o que for, utilizam soluções de mercado importadas, como a Pixhawk, que já foi exaustivamente testada e aprimorada ao longo dos anos e utiliza softwares open source que permitem que quase tudo seja customizado. Tudo isso a um custo relativamente baixo. Apesar disso, obviamente, nada me impede que eu faça minha própria controladora de voo. A maioria das controladoras para drones de uso profissional e industrial são baseadas em microcontroladores da linha STM32, fabricados pela ST Microelectronics, uma das maiores fabricantes de semicondutores do mundo, cuja sede fica em Genebra e que conta com escritórios em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, onde vende os seus microcontroladores para diversas empresas nacionais que desenvolvem produtos que muito provavelmente têm bem mais demanda do que drones. E olha que a gente só falou da controladora, então apesar de ser uma tecnologia bem conhecida, eu diria que, ao menos hoje, não existe demanda no mercado interno para viabilizar um drone comercial com tecnologia 100% nacional. Bom, mas não tem escala dentro do Brasil, mas será que não seria possível buscar escala no exterior? Bom, caso a empresa tivesse os incentivos e subsídios necessários para concorrer, principalmente, mas não unicamente, com produtos chineses, eu diria que sim, e inclusive, seria muito bom. Eu me lembro que uma vez eu me encontrei na Drone Show com o pessoal de uma empresa que fazia motores brushless e ASICs. Se eu não me engano, era isso. E caso alguém conheça empresas que fazem componentes para drones e que sejam fabricados aqui no Brasil, também faz a mão aí e compartilha com a galera. Enquanto isso, eu queria passar para a próxima pergunta. Hoje em dia é praticamente impossível identificar o quanto de um produto foi realmente feito no seu país de origem sem perguntar para o fabricante. Se a gente pegar como exemplo um segmento mais tradicional como o dos carros, no caso de montadoras como Volkswagen, Fiat ou Chevrolet, apesar do índice de nacionalização muitas vezes ser superior a 70% e incluir etapas como fundição, usinagem, estamparia, solda e pintura, o fato é que componentes de alta tecnologia como ECUs, telas LCD, processadores embarcados e sistemas de assistência à condução ainda são 100% importados. E isso é perfeitamente aceitável nesse caso, afinal de contas a gente vive num mundo globalizado, onde os países comercializam produtos e serviços entre si o tempo todo, e contanto que o produto final seja bom e economicamente viável, ninguém quer saber de onde que veio o parafuso. Mas será que essa mesma lógica aí se aplica no caso desses equipamentos militares? Vamos pensar aqui. Quando a gente fala em drones militares, dependência tecnológica sempre vai ser uma vulnerabilidade estratégica, ou seja, se a gente não é capaz de produzir a nossa própria tecnologia, a gente pode acabar sofrendo embargos tecnológicos em caso de conflitos ou então crises diplomáticas, o que não só interromperia as linhas de produção, como também o acesso a suporte e peças de reposição. E assim, pessoal, não é nem preciso estar em guerra para que uma coisa dessas aconteça. O mundo é composto por alianças e a gente tem diversos casos de países sofrendo com diversos tipos de embargos motivados por suas decisões políticas. Então, com base nisso tudo aí, eu diria que nesse caso específico, essa aí é uma questão, pelo menos um pouco importante. E de novo, pessoal, aqui eu tô dando só a minha opinião. Então é o seguinte, se a gente for olhar para o que foi feito em países como China, Coreia do Sul ou então Taiwan, um bom começo seria começar a ter mais políticas de Estado ao invés de políticas de governo. O que é isso? Como a gente já falou aqui no vídeo, os governos às vezes preferem tomar decisões de curto prazo com base em seus próprios interesses do que plantar uma semente para um governo futuro, que pode até ser de oposição ou colher. E esse é o tipo de coisa que impede que grandes problemas sejam resolvidos. Por outro lado, políticas de Estado, se respeitadas, costumam ter horizontes bem maiores e a continuidade necessária para que se realizem. E um exemplo, aliás, muito oportuno dessa tal de política de Estado foi a criação da Seitec, que nada mais é que uma empresa estatal que fabrica microchips. Ela foi concebida durante o governo FHC, que teve início em 1995, mas só foi concluída em 2008. E pessoal, parece incrível, mas ela realmente produz o chamado wafer, que é a pastilha de silício, utilizando tecnologia de litografia de 350 nanômetros. E tá, pessoal, eu sei que isso aí pode parecer meio antiquado para os padrões atuais, afinal de contas, se a gente pegar hoje um chip Snapdragon 8 geração 2, ele utiliza litografia de 4 nanômetros e os Apple M3 já utilizam de 3 nanômetros. Mas ainda assim dá para fazer muita coisa ainda com essa tecnologia que a gente tem. E sobre o fato de ser uma estatal, apesar de pessoalmente, tá pessoal, não vamos
problematizar isso. Mas apesar de eu acreditar muito mais na iniciativa privada, é importante nesse caso aqui lembrar que a TSMC de Taiwan, que atualmente é nada menos do que a maior fabricante de chips do mundo e atende clientes como Apple, Nvidia e AMD, também foi criada pelo governo durante os anos 80, e mesmo que posteriormente tenha se tornado uma empresa privada de capital aberto, ela ainda hoje conta com forte proteção do Estado na forma de incentivos fiscais, infraestrutura dedicada e políticas de proteção tecnológica e segurança nacional. E de fato a TSMC é tão importante que acabou se tornando uma espécie de espinha dorsal da economia taiwanesa. Então olha só que coisa bem incrível e que falta nos faz políticas de Estado consistentes. Outra coisa que chama atenção, não só nesses lançamentos aí, mas em vários lançamentos de drones, é que parece que tudo tem que sempre ser o primeiro do tipo para receber a devida atenção. Mas será que isso é realmente necessário? No caso do TAS da Taurus, ele foi divulgado como sendo inédito no mundo. Mas por qual motivo? Drones carregando armas existem há muito tempo. Carregando fuzis, pelo menos desde 2023, quando foi lançado o AR-1, que assim como o TAS é capaz de carregar tanto fuzis quanto submetralhadoras. E vejam bem, pessoal, eu não estou dizendo que ele não seja único de alguma forma. Talvez exista de fato algum posto de ineditismo que ele possa ocupar, mas convenhamos, né, que essa informação aí não ficou muito clara. O nosso drone está aqui em cima, que é o primeiro drone equipado com arma 762, 556 e 9mm, com inteligência artificial, então está sendo um sucesso. Já o caso do ATD-150, a coisa é um pouco diferente. Ele também foi apresentado na LAD 2025 e a mídia tem citado ele como sendo o primeiro drone a jato 100% brasileiro, o que é ótimo e surpreendente até a gente pensar o seguinte: drone é um termo genérico que as pessoas usam para se referir a qualquer aeronave remotamente pilotada, seja um ARP militar ou então um aeromodelo. E nesse caso a gente já tem há pelo menos algumas décadas drones a jato 100% brasileiros voando em clubes de aeromodelismo pelo Brasil afora, inclusive com controladoras de voo capazes de realizar missões pré-programadas, manobras evasivas automáticas, voar por piloto automático e até soltar fumaça. E antes que briguem comigo, né, pessoal, é claro que o ATD-150 não é um simples aeromodelo, ele foi projetado desde o começo para ter capacidades muito superiores, mas verdade seja dita, por enquanto ele se encontra em fase de projeto e ainda se preparando para realizar os primeiros testes de voo, e até que ele seja homologado para operação, ainda não existe nenhum ARP militar a jato brasileiro. Só que graças ao pessoal da Nest Design, é o que tudo indica, isso está prestes a mudar e muito em breve o ATD-150 vai ser o primeiro, a menos que algum concorrente dele seja mais rápido, mas sinceramente eu achei esse projeto aí muito bacana e torço por eles. Bom, pessoal, no final das contas era isso aí que eu tinha para trazer para vocês hoje. Como vocês viram aí, foi um monte de reflexões, de filosofias e também de informações, né? Porque também eu não vou me basear em nada, trazer informações erradas deliberadamente para vocês. Eu sempre tento pesquisar, apoiar tudo que eu digo aí e mostrar a fonte. Mas, né, como é um vídeo um pouco diferente, repito, caso eu tenha cometido aí algum excesso, caso eu tenha dito alguma grande asneira, por favor me ajudem corrigindo aí nos comentários. Eu prometo que da próxima vez eu vou tentar ser um pouco mais assertivo. Feito, pessoal, é isso aí então. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal. E como eu digo no final de todos os meus vídeos, se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo. E não desliga agora, porque como vocês sabem, agora começa o momento capitalista opressor. E agora que esse vídeo acabou, é hora de conferir a sua inscrição aqui no canal, pois fazendo isso você está dando o primeiro passo em sua jornada rumo ao conhecimento e para deixar de ser um droneiro abobado. E para tirar o melhor proveito da nossa comunidade, aqui vão algumas dicas. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Telegram, no X, mais conhecido como antigo Twitter, bem como no WhatsApp, onde aliás temos uma grande comunidade com milhares de pessoas interagindo em diversos grupos e todos os links estão aqui embaixo na descrição. Mas se tu já comprou o teu drone e precisa homologar e registrar ele, nós oferecemos esses serviços e além da tradicional agilidade, você também recebe etiquetas plastificadas de registro e identificação na ANAC, etiquetas de homologação na Anatel, além de certificado de registro de homologação, tudo plastificado e você recebe pelos correios na tranquilidade do celular. É só clicar no link que também está aqui embaixo na descrição. E se tornando um membro por apenas R$ 7,99 ao mês, você ganha acesso ao Drone Modelab, nosso grupo de convívio no WhatsApp, onde trocamos ideias diariamente e conforme o sábado vai chegando, vai sendo inundado por imagens obscenas como essas aí, afinal, ninguém é de ferro.
E antes de gastar milhares de reais em um drone que talvez não seja o modelo ideal para você, saiba que você pode agendar um bate-papo de 1 hora comigo para tirar suas dúvidas através desse e-mail que está aparecendo aí. Mas atenção, essa é uma consultoria de baixo custo criada exclusivamente para ajudar pessoas como você a escolher um drone de filmagem FPV ou apenas para uso recreativo, e não para serviços especializados como mapeamento, aerolevantamento ou agricultura. Para esses assuntos, tenho certeza que existem consultorias especializadas e provavelmente bem mais caras. Fora isso, você encontra todas as camisetas que eu uso nos vídeos na loja Drone Mood Brasil, assim como moletons, bonés e também alguns acessórios, como xícaras, bolsas e, é claro, aquele avental para manter a paz e a ordem durante os churrascos de fim de semana. O link é esse que está aparecendo aí, e sim, ainda é Drone Modelismo, já que eu ainda não consegui atualizar o site e a loja para o novo nome do canal, que, como vocês sabem, é Drone Mood Brasil. Por isso era hoje e muito obrigado.